Olá, tudo bem? Vamos trabalhar agora a lição número 2, que tem como título Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. O verso para memorizar, que está lá em Atos capítulo 4, verso 20, que diz: Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É importante nós percebermos que há um poder em comum no testemunho pessoal. É evidente que quando alguém conta alguma coisa pra gente, causa muito mais impacto quando é algo que aconteceu com ela mesmo. Uma pessoa pode dizer pra gente algo que aconteceu com uma outra pessoa que vai causar um tipo de impacto. Mas quando é alguma coisa que aconteceu com ela mesmo, certamente o impacto é muito maior. Por isso, de fato, há um poder em comum no testemunho pessoal. Só que aí você pode pensar que talvez não tenha algo muito interessante para contar para as pessoas. Né? Talvez você não tenha tido uma história de conversão que seja muito dramática. Né? Quantas histórias a gente escuta de pessoas que estão realmente no fundo do poço, né? Estão realmente numa vida totalmente degradada, depravada, e Jesus alcança elas e transforma a vida delas. E a gente vê essas histórias como algo realmente sobrenatural, né? Realmente uma transformação milagrosa. E a gente acha que a nossa conversão parece que não vai causar muito impacto, né? Parece que é mais importante, mais interessante contar uma história dessa para alguém do que falar da nossa própria transformação, da nossa própria conversão. Na verdade, dizem até que não tem uma história de conversão, né? Dizem assim, eu já nasci cristão, né? Já nasci cristão, já nasci na igreja. Não tem uma história de conversão, nasci na igreja, sempre fiz tudo certinho, nunca me desviei do caminho, né? Mas vamos analisar essa questão. Ninguém nasce nada, né? Um bebezinho não é nada. Né? Um bebezinho ele não tem o poder de decisão de ser um cristão ou de ser outra coisa, né? Nós só nos tornamos de fato cristãos quando nós temos a capacidade mental, né, a capacidade de inteligência de tomar essa decisão. Antes não tem como. Por isso que todos nós temos sim algo para dizer sobre a nossa conversão. Né? Nós temos sim um testemunho pessoal. Veja que Paulo diz em Romanos 3:23, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, todos pecaram. Todos precisam do perdão, todos precisam do amor de Jesus, todos precisam de sua misericórdia. Todos nós. Então, todos nós temos sim uma história para contar, todos nós temos sim um testemunho pessoal para dar. Né? E a história de cada um é diferente. E o testemunho pessoal, independente se é algo aparentemente dramático e sobrenatural, e muito milagroso, a história de conversão de todos nós é milagrosa, porque ela necessita da graça de Cristo, do perdão de Cristo, do amor de Cristo. Então, todos nós, sim, temos um testemunho pessoal para dar. E a gente vai trabalhar agora a história de uma pessoa que foi o primeiro missionário enviado por Cristo. Né? O primeiro missionário enviado por Cristo para ser uma testemunha pessoal, para testemunhar de Cristo, né, com a sua história, com a sua história de transformação. E você talvez possa pensar aí, né, quem foi esse primeiro missionário enviado por Jesus? Né? Será qual dos discípulos, né, qual dos seguidores de Jesus teria sido o primeiro missionário enviado por Jesus para ser uma testemunha pessoal? E aí a gente encontra então essa história dessa pessoa lá em Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20. E a gente vai ver ali que não é nenhum dos discípulos, né? Não foi nenhum dos discípulos que foi o primeiro missionário enviado por Jesus. A gente vê a história ali de uma pessoa endemoniada, que estava possuído, né? Uma legião de demônios estavam possuindo ele. Ele vivia ali na região chamada de Decápolis. É uma região ali composta por 10 cidades, em sua maioria ficavam ao leste do Mar da Galileia. E naquela região, ele, possuído de milhares de demônios,
aterrorizando aquela localidade, causando medo naquelas pessoas, né, tendo uma aparência de fato maligna. E Jesus, né, de forma resumida a história, é claro, Jesus ele então liberta esse homem desses demônios. E esse homem então ele se torna uma pessoa sã, né? As pessoas ali que o conheciam, né, como realmente alguém que aterrorizava aquela região, né, olham para ele agora uma pessoa completamente sã, vestida, sentado, escutando Jesus falar. E essa pessoa, né, esse homem então ali já restaurado, transformado pelo poder de Jesus, ele pede para Jesus para seguir Jesus, né, para se tornar um dos discípulos, para se juntar aos discípulos de Jesus e seguir Jesus. E Jesus diz que não, né? A missão dele não era ser um discípulo de Jesus, né, um seguidor junto com os outros discípulos, mas a missão dele era ser uma testemunha naquela localidade, era testemunhar do que Jesus fez na vida dele, né? Apresentar Jesus, apresentar o amor de Jesus, apresentar a misericórdia de Cristo através da transformação que ele tinha passado. E isso foi bem perceptível, né? Essa missão foi bem perceptível, a execução, né, foi favorável, porque Jesus ele não era muito não era muito bem recebido por aquela população daquela área, composta por muitos gentios. Os discípulos de Jesus também não eram muito bem recebidos, mas quando Jesus retorna alguns meses depois naquela região, né, já pode ver ali muitas pessoas convertidas, justamente como consequência do testemunho pessoal dessa pessoa, desse homem que estava endemoniado e que foi transformado por Jesus, que foi liberto, né, desses demônios por Cristo. Então veja que o testemunho pessoal tem um poder muito grande. Sempre lembrando, o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas, mas o testemunho pessoal, né, é uma arma realmente, né, uma arma utilizada por Cristo para alcançar essas pessoas. Por isso que todos nós precisamos sim usar o nosso testemunho pessoal para levar a mensagem de Jesus. Nós vemos em outra história também, de uma maneira interessante, né, essa entrega, né, de uma missão para cada um de nós. Veja Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, quando foram até o sepulcro para poder ali embalsamar o corpo de Cristo no domingo, né, depois da crucifixão, e elas não encontraram Jesus. Jesus não estava mais no túmulo. Encontraram um anjo que disse a elas: ó, Jesus Nazareno que vocês procuram ressuscitou. Agora ide e contai aos outros. Elas ali ficaram um pouco atemorizadas com a situação, saíram dali depressa e Jesus encontra Maria Madalena. E Jesus, ao encontrar Maria Madalena ali, aí parece que Maria Madalena de fato acredita no que está acontecendo, né? Vê Jesus ressuscitado e ela vai então até os discípulos e conta para eles. E eles não acreditam. Nenhum deles acredita em Maria Madalena. E depois, 2 discípulos andando por ali encontram com Jesus. E aí sim, esses 2 discípulos acreditam. Esses 2 discípulos voltam para contar para os outros. E os outros não acreditam. E todos ali só acreditam quando de fato Jesus aparece para eles. Quando Jesus apareceu para todos, aí sim, de fato, eles acreditam. Mas veja que a missão foi dada para aqueles que tiveram encontro com Jesus. A missão foi dada. Vai e fala. Vai e fala. Né? Não importa se os outros acreditaram ou não, porque veja, até os discípulos não acreditaram na mensagem da ressurreição de Cristo. Até os discípulos só acreditaram quando de fato viram. Mas a missão foi dada para ir e vá lá e fala que Jesus ressuscitou. Isso me fez lembrar uma situação que eu passei quando eu era criança. Eu tinha uns 7 anos de idade, por aí. Né? Mas eu me lembro muito bem, me marcou essa situação. Quando era criança, né, a gente, né, sempre teve o costume, na verdade, de sair com um folheto na mão, um folheto com mensagem bíblica para entregar para as pessoas na rua. E estava eu, meus irmãos, a minha mãe, a gente saiu, né, até o próximo pé de casa ali, entregando os folhetinhos. E uma pessoa que eu fui entregar, ela não aceitou, não quis, nem pegou o folheto. E aquilo me chateou muito, me chateou. Por que esse homem não pegou o folheto? Eu tinha que pegar o folheto, todo mundo está pegando o folheto, eu tinha que pegar também na minha mente, né? Então eu fiquei um pouco chateado porque aquele homem não pegou o folheto.
E minha mãe percebeu que eu fiquei chateado, e quando chegamos em casa, nós fomos orar pelas pessoas que nós entregamos o folheto, né? Só que minha mãe disse que a gente deveria orar especialmente por aquele homem que não recebeu o folheto, né? Para que ele pudesse ter uma nova oportunidade de receber uma palavra de Jesus, né? Receber a palavra do amor de Cristo, e que o Espírito Santo pudesse trabalhar na vida dele para que ele pudesse ali ser receptível, né? Ter a mente aberta para receber uma palavra bíblica, né? E, e eu entendi, então, naquele momento, que aquela pessoa, né, que não quis, na verdade, ela recebeu uma atenção especial, né? Recebeu uma oração especial. A gente tem muito de sair na rua, e quando a gente, né, vai com uma intenção já, às vezes, de falar do amor de Jesus para alguém, a gente fica escolhendo, né? A gente olha para um, ó, esse aqui parece que não vai nem me dar atenção se eu chegar perto, né? Tem cara de que não vai nem querer saber de Jesus. Ou até uma pessoa que a gente conhece mesmo, né? E essa pessoa nem perca meu tempo não, porque eu já sei que não, nem faz questão de saber essas coisas. Não cabe a nós fazer esse tipo de julgamento. A nossa missão é ir pregar. Nossa missão é ir e testemunhar. Nossa missão é ser um testemunho pessoal para todos. Não para a gente ficar escolhendo quem a gente vai falar, quem a gente não vai falar. Até porque não cabe a nós convencer nada, convencer ninguém. Não cabe, não é papel nosso convencer. Como falamos na primeira lição, nossa função é auxiliar nessa missão de levar o Evangelho. É o auxiliar. Né? O papel de julgar é papel de Deus. O papel de convencer aquela pessoa de que ela precisa de Jesus é papel do Espírito Santo. Cada um tem o seu papel nessa tarefa. O nosso papel é ir. E o ir é ir e testemunhar para todos aqueles que estão ao nosso alcance, né? E não ficar escolhendo as pessoas no qual nós vamos falar. Então nós precisamos ter isso em mente, né? O nosso papel é ir e testemunhar. E a gente precisa então parar de ficar escolhendo para quem nós de fato vamos ser uma testemunha e sermos uma testemunha viva para todos aqueles que entram em contato conosco. E para finalizar, para o vídeo já não ficar muito comprido, nós entramos numa última história que vamos contar aqui hoje, né, que foi o encontro de Paulo, enquanto prisioneiro, com o rei Agripa. Né, e diz que o rei Agripa, né, era um rei cínico, cético, endurecido e realmente uma pessoa totalmente indiferente a qualquer sistema genuíno de valores. E nós temos aqui a ênfase nesse relato foi na bondade, né, na maneira de Paulo ser uma testemunha. A maneira bondosa dele falar, a maneira generosa dele tratar o rei. Né? Paulo na posição ali de prisioneiro e um rei, pelo visto um rei mau, e Paulo com a generosidade, com bondade, ele dá ali o seu testemunho pessoal da sua conversão, da sua transformação. Veja que nós não podemos ser testemunhas arrogantes. Como eu vou querer testemunhar de Cristo de maneira arrogante? Como eu vou querer apresentar o amor de Cristo de uma forma rude? Não tem como, não combina. Nós precisamos ser testemunhas bondosas, amorosas, generosas, sempre lembrando que o papel de convencer aquela pessoa não é nosso. Não é nosso. Nós não precisamos ficar querendo convencer ninguém de nada. Nosso papel é apenas de levar com bondade a mensagem, levar com amor. O papel de convencimento é o papel do Espírito Santo. Ele é que vai trabalhar nessa pessoa. Ele é quem vai convencê-la da necessidade de ter Jesus Cristo em sua vida. E veja que o ponto central do testemunho não é a transformação da nossa vida. O ponto central é aquele que transformou a minha vida. O ponto central é Cristo.
Não posso focar naquilo que aconteceu comigo. Não é o foco. Faz parte do testemunho, mas o foco é Cristo. Não adianta eu falar, porque eu era assim, assim, era mal, era isso, agora eu sou isso, isso, isso. O foco é naquele que realizou essa transformação na minha vida. O foco então é em Jesus. Eu vou terminar aqui lendo uma frase para você, que diz o seguinte: a essência da vida cristã é um relacionamento tão pleno com Jesus a ponto de desejarmos compartilhá-lo. Por mais importante que seja a doutrina correta, ela não substitui uma vida transformada pela graça. Que nós possamos realmente, ter esse relacionamento tão pleno com Jesus a ponto de desejar compartilhá-lo a todo momento. E que nós realmente possamos ter em mente que a nossa vida, a graça que transformou a nossa vida, ela terá um poder muito especial quando apresentarmos para essa pessoa com amor, com bondade, acreditando que o Espírito Santo vai trabalhar e vai transformar a vida dela. Que nós possamos, então, ser testemunhas pessoais, que você possa ser uma testemunha pessoal, aonde você estiver, com quem você estiver, que você possa testemunhar da transformação que Cristo fez na sua vida e que você possa apresentar esse Jesus, que também quer transformar a vida de todas as pessoas que se entregarem a Ele. Que Deus possa te abençoar, a você, a sua família, e nós nos veremos na lição número 3. Até lá!